aqui. Queria pedir para você fechar seus olhos, orar mais uma vez. Obrigada, Kelly. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Deus. Nós dizemos que nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar. Jesus, não tem a ver comigo, Deus, não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, e nós oramos para que o Senhor se mova livremente, para que o Senhor fale o que o Senhor quer falar, Jesus, que não seja nada de mim, mas que seja o Senhor, porque tudo é para Ti, é para a Tua glória, é sobre Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A palavra que o Senhor tem queimado o meu coração já faz um tempo, mas quando o pastor me desafiou para estar trazendo a palavra esse domingo, ele trouxe o texto de João 6, a partir do versículo 25. Isa, se quiser colocar para nós. Só contextualizando, esse texto aí, esse capítulo de João 6, ele começa falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus está lá com todo o povo e de repente, os discípulos falam, Jesus, agora está tarde, o povo precisa ir embora, e como que eles vão achar coisa para comer? Não é perto de nada aqui, e não tem coisa para eles irem e comprar, e a gente também não tem dinheiro para comprar, é muita gente. E daí, um menino vem e apresenta lá os pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos, bem conhecida essa história, estou contextualizando para quem não conhecer. E Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, agradece e multiplica, entrega ali para os discípulos entregarem para a multidão. E toda a multidão come, se farta e ainda sobram 12 cestos que eles recolhem, as sobras. Diante desse milagre, a multiplicação dos pães, o povo ficou, e quis estabelecer Jesus rei à força. E Jesus foi lá e saiu. Esse não era o ministério dele. Jesus sabia para que ele tinha vindo. E ele saiu dali. Só contextualizando. Daí, gente, acontece aquela passagem que Pedro anda sobre as águas e tal, e tal. E daí, Jesus atravessa o rio com os discípulos e o povo vai atrás. E lá no versículo 25, o povo encontra Jesus lá do outro lado do rio. Vou ler aqui para ficar igual a... Vou fazer melhor. Daí, vem cá para ler para nós. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Vamos parar aqui só para a gente pegar os pontos aqui. Primeiro, o povo foi atrás de Jesus. Mas por que eles foram atrás de Jesus? Será que é porque eles tinham ouvido as palavras de Jesus e tinham queimado por aquelas palavras, eles queriam transformação? Não. Eles foram atrás de Jesus, porque eles queriam o pão. E deixa eu explicar uma coisinha para vocês, só contextualizando. Sabe por que eles queriam estabelecer Jesus à força, rei à força? Porque lá em Deuteronômio, Moisés falou, olha, depois de mim virá um profeta como eu, sigam ele. E Moisés, uma das coisas ali bem importantes que Deus fez através de Moisés foi o quê? Quem lembra? Referente a alimento. O maná. E quando o povo viu Jesus trazendo o pão, eles relacionaram com o maná. E eles falaram, ele é o Messias, porque ele vai trazer o pão para saciar a nossa fome.
Porque eles, na verdade, aguardavam um Messias que fosse estabelecer um reinado natural. Mas Jesus não veio para estabelecer um reinado natural. Jesus veio para estabelecer um reinado eterno, espiritual. Amém? Então, o que acontece? Jesus percebeu que eles estavam ali por interesse. E Jesus falou, olha, vocês vieram aqui não porque vocês viram alguma coisa, mas por causa dos pães que vocês comeram e mataram a fome. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não trabalhem por aquilo que estraga. Trabalhem por aquilo que é eterno. E daí, o povo fala, tá bom, mas o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer, então? Né? Aquela mentalidade, tá, então eu vou fazer por merecer, né? Eu vou conquistar o meu trabalho, o que eu faço? E daí Jesus falou, olha, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Sabe, as pessoas estavam procurando pão, mas elas estavam ali diante do próprio pão. Sabe, querido, uma frase eu ouvi e eu achei muito interessante. Jesus não é o padeiro, Ele é o pão. As pessoas queriam algo que Ele pudesse oferecer, mas Jesus era o pão, Ele é o pão. E o que acontece? Jesus falou, vocês precisam crer, confiar em mim. Eu sou o pão da vida. Só que daí, eles começaram a pedir um sinal. Tá, então nos dá um sinal. Se tu quer que a gente creia, então tá bom. O que tu vai fazer para provar? E aí, eles falam novamente da questão de Moisés. Porque Moisés, ele trouxe o maná. Eles estavam mais uma vez querendo que Jesus provasse com o quê? Com algo natural. Que matasse a fome deles, que fosse algo visível, algo ali, para o benefício deles. E aí, Jesus começa a falar uma coisa que eles não entendem. Jesus começa a falar, olha, não é sobre isso. Eu sou o pão da vida. As pessoas que comeram o maná no deserto, comeram o maná e morreram. Mas quem come do pão da vida, o pão que desceu do céu, esse não vai morrer. E é isso que eu estou oferecendo para vocês. E Jesus começa a falar ali do corpo dele, do sangue dele, que seria derramado na cruz, começa a falar sobre o sacrifício dele, que era o sacrifício que traz a vida, que por meio da fé a gente acessa, só que eles não entenderam nada. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles falaram assim, essa palavra é difícil demais de engolir. Difícil de engolir essa palavra. E eles começaram a ir embora e deixaram de seguir Jesus. Sabe, queridos, nós vivemos dias em que as pessoas buscam coisas para si mesmas. É uma mentalidade de consumismo. É uma mentalidade de tirar vantagem. Tudo que vai me beneficiar. Tá, mas o que eu ganho com isso? E a gente tem buscado coisas para nós. E quando a gente é confrontado com algo que é diferente daquilo que a gente acha que tem que ser, o que acontece? Então, talvez não seja para mim. É muito dura essa palavra. Eu vou ser um pouquinho dura, tá, gente? Mas é palavra. Deus começa falando sempre com a gente. Então, assim, Jesus, Ele é o que a gente precisa. Mas as pessoas ainda procuram o que Ele pode oferecer. Deixa eu relembrar aqui o meu ponto, que eu perdi o... Mas eu estava falando... Pache, me ajuda. Eu acho que eu assustei aqui sobre o consumismo. Isso, sobre o consumismo. E a gente tem buscado, a gente tem visto isso, gente, sempre o que eu vou ganhar com isso, o que pode me beneficiar. E a gente tem visto que sempre quando uma palavra confronta, as pessoas fogem. E sabe por quê? Porque existem os seguidores. E a Bíblia fala de pessoas que seguiam Jesus.
Só que os seguidores, eles sabiam tudo sobre Jesus. Eles sabiam, olha, mas tu... Porque quando Jesus, até deixa eu relembrar aqui, quando Jesus começa a falar, eu sou o corpo, eu sou o pão, eles começam, tá, mas ele não é o filho do José, daquele carpinteiro lá? Eles sabiam tudo sobre Jesus, mas eles não andavam com Jesus. Eles não se relacionavam com Jesus. E sabe uma coisa bem interessante? Quando a gente pega um grupo de fãs, os seguidores. Tem os fãs do cantor lá famoso. Vamos falar do Neymar, vai, todo mundo. Fã do Neymar. Todo mundo é fã do Neymar e tal. Porque eu sei tudo sobre o Neymar, né? Aquele fã bem louco, sabe tudo sobre o cara. Ele entra na casa do cara. O Neymar conhece ele? Não. Ele sabe do Neymar, mas o Neymar não conhece ele. E esse é o perigo de a gente ser fã, seguidor. Quando há o confronto, corre. Não existe o relacionamento profundo, o entendimento de quem Deus é. E Jesus quer nos levar a um profundo entendimento de quem Ele é. Ele quer nos levar de um nível de fã e seguidor para um nível de amigo, para quem Ele revela os seus segredos. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu quero ser amigo de Jesus. Sabe, quando a gente entende esse nível que Ele quer nos levar, a gente entende que tudo o que nós precisamos está nele. Sabe, quando Moisés teve aquele encontro com Deus lá na sarça, lembram daquele episódio? E ele pergunta assim, tá bom, Deus, mas eu vou chegar diante do povo, e quem que eu vou dizer que o Senhor é? Como é para eles acreditarem, o que eu vou falar? Quem que lembra o que ele falou? Não foi eu tenho? Não foi eu posso? Eu sou. Sabe o que Deus estava falando? Eu sou. Não importa a tua necessidade. Não importa o teu problema. Eu sou. Não é que Ele tem a cura. Ele é a cura. Não é que Ele tenha amor. Ele é o amor. Não é que Ele tenha a vida. Ele é a vida. E não é que Ele tenha o pão. Ele é o pão. E por que nós perdemos tempo com tantas coisas? Ao invés de a gente buscar na fonte, na única fonte que pode verdadeiramente nos saciar. Nós temos visto tantas igrejas lotadas. Nunca vimos tantos cristãos no Brasil. Mas por que o Brasil não muda? Gente, com tanto cristão que tem, se a gente for ver o crescimento, é absurdo, é muito cristão. Por que o Brasil não muda? Porque estamos cheios de seguidores, de fãs de Jesus. Aqueles que conhecem Jesus, mas que não vivem Jesus. Eu creio que o Senhor tem nos chamado a viver Jesus. Sabe, a Bíblia diz que naqueles dias, lá em Mateus, a Bíblia diz que naqueles dias muitos chegarão diante de Deus e falarão, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz não sei o que. Sabe o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sabe, queridos, não é sobre o que se faz, é sobre quem nós somos. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo, mas sabe o que acontece? Nós temos nos ocupado com tantas coisas. E quando o pão verdadeiro está diante de nós, nós não temos fome. Porque a nossa barriga, o pastor pregou, cara, e foi demais, porque o Senhor já tinha me dado essa palavra. Então, assim, o Senhor está querendo falar com a gente. E a gente já está cheio. Provérbios 27:7 fala assim, ó, para quem já está com o estômago cheio, até o mel ele rejeita. Pode ser o maior banquete que está diante da gente, se a gente tiver com a barriga cheia de tantas outras coisas, querido, a gente não vai ter fome.
E o tema dessa palavra hoje é fome de quê? Sabe quando a gente fala assim, eu estou com uma fome de... Coisas que estrangeiros não entendem, né? Coisas que só brasileiro entende. Estou com uma fome de comida. Tá, mas estaria com fome de quê? Né? Tipo, porque às vezes a gente está com fome de besteira. E qual tem sido a nossa fome? Qual tem sido a nossa fome? O que tem nos movido a vir até aqui? Ou não vir? Será que é porque talvez a estrutura não seja... não, aqui não tem PlayStation para os meus filhos. Aqui não tem um telão gigante de LED. Aqui os músicos não são, de repente, tão profissionais, né? São tudo amadores. Aqui... Não, os nossos músicos são uma bênção, glória a Deus por eles. Mas nós estamos aqui em amor e obediência ao Senhor. Ninguém é profissional, né? Então, a gente... O que nos move? Eu vou lá porque hoje eu preciso da minha bênção. Hoje eu vou porque hoje eu não estou bem e eu preciso receber. Quantas vezes a gente vem só para entregar? Quantas vezes a gente vem porque a gente entende que o nosso Deus é digno, mesmo quando nós não estamos bem? E a gente vem aqui e canta, tu tens meu coração, no dia bom, no dia mau. Mas, na verdade, isso não é verdade. Sabe, a gente fala que o Senhor tem o nosso coração no dia bom e no dia mau, mas quando a gente não está bem, Ele não tem o nosso coração. Ele tem a nossa lista de pedidos. E quantas vezes a gente chega diante de Deus com a lista do mercado, né? Deus, olha só, hoje eu estou precisando disso, Senhor, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Querido, não estou falando que é errado. A Bíblia diz para nós não ficarmos ansiosos, mas para a gente levar diante deles as nossas petições. Deus quer que nós façamos isso. Em outro episódio, Jesus fala, sejam insistentes, continuem orando. Então, não é errado. Só que nós não podemos estabelecer com Deus uma relação de interesse. Imagina se você tem um amigo que só lembra de você quando ele precisa de alguma coisa. Nunca te procura. Nunca lembra que tu existe. Mas aí ele está precisando de um dinheiro. Ô, Simone, eu estou precisando de uma graninha aí, tu pode me emprestar? Ô, Lucas, estou precisando aqui fazer um jantar, tu pode vir aqui fazer de graça para mim um jantar? Estou sem dinheiro. E muitas vezes a gente tem esse relacionamento com Deus, um relacionamento de interesse. E o problema, queridos, é que a gente deixa de desfrutar uma profundidade. Sabe, o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Sabe o que isso significa? Que ele vai muito além. Tudo que a gente pode imaginar, o amor de Deus, ele vai além. Sabe, eu estava aqui no Revival, eu estava ali no cantinho e eu estava, Deus, essa semana foi difícil. Eu não consegui te buscar como eu queria. E eu estava com aquele peso, assim, sabe, aquele peso de culpa. Deus, eu vou ministrar a palavra, eu nem consegui te buscar o tanto que eu queria. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. E o Senhor foi muito incrível, porque o Senhor falou para mim, Simone, você não entendeu nada do meu amor? O meu amor não é assim. E daí veio o Alex e começou a falar sobre o descanso, sobre o renovo. E o Senhor falou, esse é o meu amor. O meu amor não é o que te condena porque você não está tão bem essa semana e você não conseguiu, talvez, orar tanto quanto você queria. O meu amor é aquele que te renova. O meu amor é aquele que te traz de volta. O meu amor não é aquele que te condena porque você caiu. O meu amor é aquele que te ergue e que te restaura para te colocar de pé e te libertar do peso do pecado. Sabe, querida, é sobre isso. E às vezes a gente vive tão no superficial, quando existe tanto mais para a gente viver. Mas a gente precisa ser muito verdadeiro com Deus.
Sabe, lá em Isaías 55, nos versículos 1 e 2, fala assim: por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é comida? A gente gasta os nossos esforços naquilo que não pode matar a nossa fome. Mateus 6,33, busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, queridos. Quando a gente se move em direção ao reino, as coisas vêm. Bondade e misericórdia Ninguém segue quem está parado. A bondade e a misericórdia nos seguem. E nós estamos em direção ao reino de Deus, caminhando. E quando nós temos esse entendimento, querido, nada nos para. Nada nos para. Sabe, diante daquela cena, que muitos desistiram de seguir Jesus, foram embora, Jesus olhou para os discípulos e perguntou para eles: tá, e vocês não vão? E daí Pedro dá aquela resposta clássica para Jesus. Qual foi a resposta? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde nós vamos procurar se tu és o pão? Se só tu podes matar minha fome, como que eu posso procurar em qualquer outro lugar? Queridos, eu creio que o Senhor quer nos levar, quer gerar em nós uma fome pela presença dEle. Que não tem a ver com um culto, uma reunião, mas é uma fome para o nosso dia a dia. Sabe, queridos, porque quando a gente tem fome, eu não sei se alguém de vocês consegue fazer isso, se alimentar uma vez na semana. Você vem uma vez na semana, come, e o resto da semana você não come. Alguém sobrevive assim? Come uma vez na semana? Isso pode ser o maior banquete que for, mas ninguém sobrevive. Uma coisa é fazer um jejum temporário. O irmão Jairo, né? Mas aí já era, né? O corpo aguentar é um negócio, né? Porque uma hora o corpo vai requerer. Só que na vida espiritual, muitas vezes a gente faz isso. A gente se alimenta do culto. E a gente acha que é suficiente, porque a nossa fome é pouca. E aí, durante a semana, a gente se enche com outras coisas que não matam a nossa fome. O que a gente tem visto? Uma sociedade doente. Sabe, essa perversão sexual toda, você sabe o que é isso? É porque para de ser suficiente. Eu estou com a fome aqui, aí eu começo a fazer um nível, daí daqui a pouco isso já não é mais suficiente, daí eu já vou para outro nível. E aí só vai aumentando a perversidade, porque para de ser suficiente. É uma busca que nunca tem fim. E aí, quando a pessoa vê que não tem mais de onde tirar, o que acontece, gente? Esses dados alarmantes que nós temos visto. Nunca vimos tantos jovens, adolescentes, crianças tirando a própria vida. Isso é buscar o alimento errado. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos trazer esse entendimento de que Ele é. Ele não tem, Ele é. Tudo o que nós precisamos estar nele. E talvez você possa dizer nessa manhã, em vários momentos eu precisei orar, e preciso, e eu acredito que é assim. Tem vezes que a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu não tenho fome. Gera em mim essa fome. Sabe, queridos, eu não vou me estender muito na palavra, porque eu quero que nós tenhamos um tempo de buscar a face de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente vem para o culto já assim com cronometrado, né? Tal hora eu vou sair porque eu quero fazer meu almoço, e às vezes a gente fica até meio ansioso para acabar o culto para a gente ir embora. Mas, queridos, eu creio que o Senhor quer algo mais para nós nessa manhã. E eu não vou fazer um apelo de vem aqui na frente, nós vamos orar por você, não.
Hoje é um apelo diferente. Hoje nós vamos vir aqui na frente e vamos dizer: Senhor, me dá fome. Me dá fome da tua presença. Eu quero ser muito mais que um seguidor. Eu quero esse entendimento que Pedro teve de para onde mais eu posso ir se só tu tens as palavras de vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Em liberdade. Eu quero te convidar. Se você tem esse desejo, talvez você diga: não, mas eu não tenho fome. Mas você diga: Senhor, eu quero ter. Senhor, eu tenho vivido a minha vida, me enchido de tantas coisas. Mas eu quero o pão vivo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e se render diante dessa presença. Querido, ninguém vai orar por você. É um momento de cada um se render diante de Deus. Ele está aqui. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença. Senhor, nós nos arrependemos porque nós temos nos enchido com tantas coisas. E quando nós chegamos diante da tua presença, nós não temos fome. Nós seguimos um ritual, Jesus. Nós seguimos uma liturgia. Aguardamos a hora de acabar o culto e ir embora. Nos alimentamos quando viemos à igreja e achamos que está tudo bem. E vivemos a nossa semana, passamos os nossos dias, Jesus, se esquecendo que o Senhor está ali. Gera em nós uma fome pela tua presença. Gera em nós fome pela tua presença. O Senhor diz que tem tantas pessoas que têm gastado tanta energia, tentando resolver, tentando preencher a sua vida. Mas o Senhor te chama nessa noite, nessa manhã e diz: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você tem buscado. Eu sou. Me deixa ser suficiente. Sabe, queridos, nós não viemos até aqui para receber um alimento pronto. Nós viemos aqui para incendiar. Nós viemos até aqui para incendiar. Isso que o Senhor está fazendo não é para um momento, mas, querido, é para o nosso dia a dia. Senhor, nós oramos para que o teu Espírito venha. Senhor, nós oramos por uma transformação de mentalidade. Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, Deus, mas nós queremos discernir a tua presença no nosso dia a dia. Nós não queremos vir até a igreja, receber e voltar para a nossa casa como se nada tivesse acontecido, como se nós tivéssemos ido assistir um show, uma performance. Jesus, nós queremos ser transformados de glória em glória, de vitória em vitória.
Nós queremos discernir a Tua presença a cada momento do nosso dia. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti. Nada pode nos satisfazer como a Tua presença. Senhor, aumenta a nossa fome. Jesus, eu oro para que a chama não se apague. Para que onde nós estivermos, a Tua presença, Jesus, seja percebida. Que nós nos enchamos de Ti. Porque, Jesus, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que nós poderíamos buscar se Tu és tudo o que nós precisamos? Nos enche. Grava essa verdade no nosso coração. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Tu és o pão que mata a nossa fome. Tu és a água que mata a minha sede. Tu és tudo. Nós estamos numa semana de consagração, onde o Senhor tem nos levado para este lugar. E este lugar que nós estamos, durante esses 21 dias, com este propósito, nós estamos com um convite da parte do Senhor, para estarmos 3 vezes neste lugar, orando. Este lugar que eu digo, este lugar de oração.
o Senhor está nos chamando para este lugar de oração 3 vezes por dia, para nós estarmos pelo menos assim, de manhã, na hora do almoço, e no final da tarde, à noite, 3 vezes nós estarmos orando. E eu queria que você incluísse nesse teu tempo de oração esse pedido por fome. Amém, igreja? Você vai começar a orar sobre isso durante a sequência dos nossos dias de consagração. Se você ainda não está fazendo isso, simplesmente entre nesse tempo de consagração. Amanhã nós vamos começar com um novo plano de leitura, já está disponível ali nos grupos, no WhatsApp, a gente vai estar enviando também nas nossas redes sociais. A gente começa amanhã uma leitura também proposital dentro do tema consagração, lendo o livro de Salmos. Amém? Se você não estava fazendo isso, entre nisso. Ainda dá tempo para aquilo que o Senhor Ele quer provocar em nós. Porque essa fome que nós estamos ouvindo sobre ela nessa manhã e nós estamos provocando ela nas nossas vidas, é o próprio Deus que traz para nós. É uma fome que o Senhor Ele está querendo despertar dentro de nós. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que o Senhor, Ele tanto traz o querer quanto o realizar, quando é algo dele. Então é Deus que está trazendo este querer em nós. Não é algo que faz parte das nossas necessidades ou talvez de uma simples ideia. É algo que Deus está nos despertando. Existe um querer que o Senhor está mostrando para nós, que é dele, para nós sentirmos. Queremos Ele, queremos a sua presença, e o Senhor vai realizar isso, amém? Porque a própria palavra vai nos dizer também que Ele realiza quando um desejo vem dele para nós e nós colocamos diante da sua presença. Ele realiza, então essa fome será saciada por Ele, o Senhor virá sobre nós. Mas nós precisamos, e estamos neste momento ainda, Deus, nós queremos essa fome, amém, igreja? Glória a Deus. Creia no que eu vou dizer agora. Quando eu era adolescente, eu era muito magrinho, mas praticamente raquítico. Medo quando aquele vento batia. Quando um vento batia, eu me agarrava nos postes da cidade de Londrina. Até o dia que eu descobri o biotônico. Minha vida mudou depois do biotônico. É um antes do biotônico, fontoura, e um depois do biotônico, fontoura. O Senhor, Ele abriu as nossas bocas nessa manhã e colocou uma colher de biotônico, fontoura espiritual. Amém? Porque existe um desejo que vai começar a tomar conta de nós. Porque é dele esse querer, amém? Creia nisso. Fique em pé para nós orarmos e terminarmos assim. Jesus, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos, Pai, pela tua presença, Deus, conosco, Pai, a tua presença gerando este querer dentro de nós, e nós queremos, Pai, nós queremos, porque é um desejo teu que está nos visitando, um desejo santo pela tua presença, e nós dizemos sim, Pai, a este convite do Senhor para nós, de nós, Pai, te querermos mais. Então nós, Pai, colocamos agora a nossa fome, Deus, o nosso desejo por Ti, Pai, diante da Tua presença, em cima desta mesa, Pai. E nós queremos clamar, Deus, que a nossa fome, ela realmente aumente por Ti, Senhor. Que não seja porque alguém vai nos lembrar, ou alguém vai nos falar, ou de repente a gente vai perceber que outros estão assim. Pai, nós te damos liberdade para que uma fome espiritual, pela tua presença, pela tua palavra, Deus, invada, Senhor, Deus, da forma que o Senhor sempre faz, de uma forma, Pai, leve, amorosa, mas nos invada, Senhor, nos invada com uma fome nova pela tua presença, Deus. Pai, nós desejamos isso, Senhor, e nós expressamos diante da tua presença agora, Pai, este nosso desejo. Diante dessa palavra que diz que o Senhor traz e o Senhor, Pai, também realiza, Deus. Pai, agora a nossa fome, Pai, nós colocamos ela assim, Pai, que ela seja aumentada pelo Senhor, porque nós desejamos mais da tua porção, mais da tua revelação, mais da tua presença, Senhor. Realiza em nós o teu querer, Senhor. Realiza em nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
famintos por Deus, amém? Famintos pela presença do Espírito Santo. Que você saia deste lugar assim nessa manhã. E Deus possa suprir essa demanda que está abrindo aí no teu espírito, em nome de Jesus, amém? A gente tem o nosso